A todos, muito boa tarde. Vamos exatamente começar a nossa sessão da tarde. A sessão da manhã foi bastante preenchida e bastante dialogada, portanto, certo que a sessão da tarde também o será. Só queria introduzir para quem ainda não esteve connosco, portanto, da parte da manhã, é que este workshop funciona como um workshop de ponto de situação de alguns dos vetores que têm sido trabalhados, portanto, no projeto Remilitari, e nomeadamente no final da tarde de hoje, dos nossos trabalhos de hoje, também não é uma tarde muito longa, mas, portanto, no final dos nossos trabalhos, vamos dar-vos já uma apresentação da base de dados, fundamentalmente, e do site, portanto, que está portanto, ligado a ela, esse link, portanto, site, base de dados, que será onde vão estar, onde já estão e onde continuarão a estar, e, portanto, serão depois divulgados a público, aberto para o público, portanto, os dados que o projeto tem estado a desenvolver, a trabalhar, e nesta ligação muito entretecida entre imagem e escrita. E, portanto, o Luís, nas suas múltiplas vertentes e nas suas múltiplas, portanto, possibilidades analíticas, portanto, é no fundo um pouco, o projeto é um certo pontapé de saída, passo portanto, a expressão, para este tipo de trabalhar mais profundamente estes aspectos, embora como primeiro, no fundo, trabalho a este nível também, portanto é um levantamento, muito mais um trabalho de compilação e de primeiros exercícios sobre essa mesma aliança. Portanto, é também dentro desta perspectiva que o Luís Fonseca irá, no fundo, mostrar uma outra panorâmica, um outro tipo de trabalho de fontes. Fiquei com essa ideia do título que retificou da parte da manhã, e eu dava exatamente a palavra ao Luís para que, portanto, pudesse apresentar o seu próprio trabalho. Como disse, ele está no elenco do nosso workshop. O Luís apresentaria um pouco mais tarde, mas por motivos pessoais, portanto, não poderá estar connosco no fundo toda a tarde, e o Luís, portanto, irá apresentar agora. Luís, a palavra é sua. Esta troca repentina. Obrigado. A minha apresentação versa sobre umas reflexões, são reflexões recentes e pouco amadurecidas, mas que têm a ver com as frutuosas trocas de informação que tenho feito, sobretudo com o Luís Sousa, e numa primeira fase ia fazer a apresentação das fontes que suportam a nossa investigação sobre os itinerários quer do exército português em Marrocos na campanha de 78, quer do exército espanhol em 1580, que é muito próximo e tem grandes similitudes, e resolvi fazer como fazem os Monty Python, and now something completely different. Vou fazer exatamente o contrário. Vou procurar salientar a importância dos dados não documentais e aquilo que a arqueologia, nas suas várias vertentes, a arqueologia forense, a osteoarqueologia, a arqueologia experimental, a geoarqueologia, os métodos de detecção remota, a prospecção e a arqueologia do campo de batalha podem trazer para o estudo da história militar. Exatamente porque são reflexões muito recentes e pouco amadurecidas, peço desculpa, mas também não sou uma pessoa muito espontânea. Vou pedir-vos o favor de aguentarem estes penosos 15 ou 20 minutos e vou ler o meu texto pausadamente para ser mais perceptível. Ora bom, eu penso que é comum entre os historiadores e sobretudo entre os decisores e os especialistas da história militar, que os trabalhos arqueológicos em sítios associados a períodos históricos são apenas uma forma dispendiosa de obter informações que podem ser ou já são conhecidas através das fontes documentais. E eu penso que não é exatamente assim. Os historiadores têm noção das limitações das fontes históricas e, portanto, penso que estão abertos estão dispostos a admitir que os registros arqueológicos são também uma forma importante
para a reconstrução fidedigna dos acontecimentos. E para abrir esta comunicação, vou fazer só uma pequena citação de uma passagem de um texto de dois arqueólogos, a Maria Luísa e o Jean-Yves Blot, a propósito de um estudo arqueológico terrestre e subaquático de um local de naufrágio, o navio São Pedro de Alcântara em Peniche, e dizem o seguinte: estas vantagens mantêm-se nos sítios arqueológicos dos últimos séculos, relativamente aos quais existe uma rica documentação histórica, de arquivo nomeadamente. A conjugação dos diversos instrumentos de análise histórica torna-se então mais estreita, podendo em certas circunstâncias o diálogo entre a análise do historiador e a do arqueólogo alargar-se a amplos estratos da sociedade estudada. Por essa razão é difícil imaginar que o estudo dos acontecimentos que envolveram recursos humanos e materiais significativos, como é o caso dos conflitos militares ou dos locais de catástrofe em geral, possam ser estudados em todas as suas vertentes sem a colaboração da arqueologia. Gostava de chamar a atenção para alguns casos concretos que podem ser aplicados ao estudo das campanhas militares de Marrocos em 1578 e de Portugal em 1580, onde o interface história-arqueologia pode ajudar a suprir as insuficiências inerentes a um estudo exclusivamente baseado nas fontes históricas. Quanto aos efetivos, o número de participantes, combatentes ou não combatentes, e os não combatentes são normalmente esquecidos nestas questões, o número de participantes num dado conflito ou batalha é seguramente uma das questões mais importantes e controversas, mesmo quando existe abundante e fidedigna documentação contemporânea. As fontes mais consultadas para a reconstituição dos efetivos, cadernos de recrutamentos, livros de mostras, registros de abastecimentos e de armamentos adquiridos pela Fazenda Real, são, regra geral, omissas quanto às práticas fraudulentas que em todas as épocas e culturas fragilizaram os exércitos e tendem a induzir os historiadores em erro. Gostaria de referir um exemplo em que a arqueologia permitiu reconstituir a realidade tal como nos é oferecida pelos registros oficiais. Refiro-me aos carregamentos de metais preciosos do comércio americano, um contexto completamente diferente, nos séculos XVI a XVIII. As escavações arqueológicas de diversas embarcações da carreira de Índias, de diversos períodos, revelaram volumes monetários consideravelmente superiores aos registados na Casa de Contratación, o que permitiu aos historiadores, particularmente a Pierre Chauny, que estudou o comércio americano, as ligações entre Sevilha e o comércio americano, a estimar com segurança um valor de fraude no comércio americano. Infelizmente, o sítio arqueológico subaquático é uma máquina do tempo que não tem equivalente na arqueologia terrestre, pelo menos naquela que estuda os sítios de interesse para a história militar. Mas também, infelizmente, a historiografia militar mais recente começa a ter em conta o impacto da fraude generalizada na operacionalidade dos exércitos europeus na época moderna, e refiro-me particularmente à adulteração dos géneros alimentares, à subtração de equipamentos, à deserção e à inclusão das chamadas praças mortas nos livros de mostras. Em segundo lugar, trato brevemente do itinerário. No que diz respeito ao itinerário de um exército em campanha, importa sublinhar que a sua localização precisa no terreno, o que é algo consideravelmente distinto do traçado impreciso num mapa, mesmo de grande escala, que normalmente acompanha os trabalhos, permitir-nos a conhecer com rigor as dimensões e as condições do trilho ou da estrada utilizada e desta forma calcular a largura da frente de um exército, o comprimento de uma coluna, isto é, a verdadeira ordem de marcha escolhida em função dos condicionalismos do terreno. Ou ainda, avaliar a sua eventual vulnerabilidade no caso das condições do terreno não permitirem uma conveniente disposição da cavalaria ou dos carros de transporte, como foi considerado, por exemplo, na campanha de 1578, numa versão diferente daquela que acabou por ser delineada, executada. Estas condicionantes físicas são suficientemente importantes para condicionar a disposição dos exércitos e obrigam não poucas vezes os estrategas militares a introduzir alterações táticas
dificilmente discerníveis para aqueles que não conhecem a realidade do terreno em que operaram, em que aqueles operaram. E penso que vale a pena citar aqui o caso sucedido com o historiador Christopher Duffy, quando participou como consultor militar numa versão cinematográfica do romance Guerra e Paz. Foi justamente quando tentava, sem êxito, que os milicianos jugoslavos, que estavam à sua disposição e que encarnavam o papel de soldados franceses, manobrassem em linha, que Duffy percebeu as razões da preferência de Napoleão pela formação em colunas. A explicação, segundo Duffy, não residia no fator emotivo, o chamado furor revolucionário, que aquela formação proporcionaria aos soldados franceses, e que era, afinal, a explicação tradicional, mas na impratibilidade dos esquemas táticos complexos, como os que são normalmente delineados pelas academias militares. Por esta razão, considero que qualquer estudo de um acontecimento militar, seja a evolução de um exército ou uma batalha, tem de ser baseado num perfeito conhecimento do território e na reconstituição tão rigorosa quanto possível do espaço físico, tal como existia à data dos acontecimentos. Segundo César Luís de Montalbán, o arqueólogo espanhol que trabalhou em Marrocos durante o período do protetorado e que foi responsável pela identificação e escavação, por exemplo, da Fortaleza da Graciosa, que não é um local que não é muito distante do local da batalha de Alcácer Quibir, e que também escavou a necrópole associada ao campo de batalha de Alcácer Quibir. Segundo Montalbán, a fisionomia do terreno no ano de 1578 não era a mesma da atualidade. Os níveis estavam mais baixos, os rios tinham maior caudal, o seu curso não era o mesmo, o que obrigaria, caso confirmasse a sua análise, a uma revisão dos estudos sobre a fase final da campanha. E agora, no que respeita aos acampamentos, gostaria de dizer que os exércitos da época moderna, onde a arte da guerra atingiu um nível de evolução teórica bastante elevado, nestes exércitos o reconhecimento dos itinerários e a localização e traçado dos acampamentos era da responsabilidade dos engenheiros militares, indivíduos de grande valia técnica, com experiência nos domínios da arquitetura civil e militar, conhecedores da tratadística grega e romana da castramentação. E se é verdade e justo que contemplamos com admiração a reconstituição gráfica de campanhas militares, como a que o Paládio fez da Guerra das Gáulias, deveríamos, da mesma forma, apreciar e estudar as obras efêmeras de arquitetura militar e as obras efêmeras de arquitetura e engenharia, que são os acampamentos militares do Renascimento, delineados por engenheiros como Antonelli, que esteve em Portugal, Terzi, que trabalhou em Portugal e esteve em Alcácer Quibir, ou por Fratino, que participou também na campanha de 1578, e cujos vestígios permaneceram, quer no caso de Alcácer Quibir, quer em Cantilhana, em Badajoz, relativamente preservados da expansão urbana que afeta tantos casos, tantos sítios arqueológicos, como fez notar Ian Banks há 2 anos numa conferência em que eu e o Luís participamos, por exemplo. Parece-me que seria de grande utilidade confrontar os modelos teóricos destes engenheiros com os vestígios arqueológicos dos acampamentos que eles mesmos dirigiram, não apenas quanto às formas adotadas, mas também quanto à escolha do local, tendo em conta as defesas naturais. E gostaria de referir aqui que muito recentemente um grupo de investigadores espanhóis, utilizando tecnologias como o LIDAR, uma tecnologia de detecção remota por laser, complementados com métodos mais acessíveis como a fotografia aérea, a cartografia militar e a prospecção no local, conseguiu identificar e estudar nada menos de 66 acampamentos do exército romano na região do Cantábrico, uma região não muito extensa, a maioria dos quais de uso temporário, portanto não eram grandes acampamentos de inverno, nem grandes acampamentos, eram acampamentos, alguns utilizados apenas durante poucos dias, uma semana, os menores dos quais mediam escassas centenas de metros quadrados, os maiores, claro, com áreas que chegaram aos 15 hectares. Mas
que nos permite pensar que é possível, é perfeitamente possível e viável estudar acampamentos da época moderna, como o de Cantilhana, onde o exército espanhol permaneceu, ou seja, mais de 30 mil homens combatentes, fora os não combatentes, que deveriam representar cerca de um terço deste efetivo, permaneceram durante cerca de 3 meses. Ou seja, a pegada arqueológica deixada por esta massa de homens, penso que é perfeitamente legível com as tecnologias empregues para detectar acampamentos temporários do período romano e, portanto, seria de toda a utilidade tentar fazer a mesma intervenção, talvez não em Alcácer Quibir por razões logísticas óbvias, mas pelo menos em Badajoz, que é aqui muito próximo. As mobilizações do terrenos, mesmo quando incluem valados, muros de terras, estacadas, de reduzida dimensão, deixam impressões que podem ser detectadas e interpretadas graças a estas tecnologias de detecção remota utilizadas pela arqueologia. E, portanto, num acampamento como o de Cantilhana, seria, penso eu, extremamente fácil e produtivo efetuar, nem que seja uma pequena prospecção arqueológica. Finalmente, e por último, e quanto ao campo de batalha, porque é difícil estudar a guerra sem tratar do seu expoente máximo, que é normalmente a batalha, mesmo quando este não tem uma importância militar e política determinante, o que não foi o caso de 1578 nem de 1580, que implicaram, como se sabe, uma profunda alteração na evolução política e militar portuguesa. Gostaria de salientar 2 aspectos que merecem ser considerados em qualquer estudo de história militar. Em primeiro lugar, a importância da localização precisa do campo de batalha. E a referir o Reino Unido, que é um bom exemplo, porque é um país onde a história militar e a arqueologia de conflito têm um grande desenvolvimento a nível de especialistas, mas também um grande interesse do público não especializado. No Reino Unido, a maioria dos campos de batalha nunca foram alvo de qualquer comprovação arqueológica. E os mais recentes trabalhos de prospecção obrigaram à reavaliação dos presumíveis sítios arqueológicos de interesse militar. Uma das batalhas mais emblemáticas da história militar inglesa, a Batalha de Taunton, 1461, digamos, a batalha que põe fim, digamos, à Guerra das Rosas, revelou, e que é também uma das batalhas, provavelmente a batalha mais sangrenta travada em solo inglês, tem como único vestígio da batalha uma vala comum que contém cerca de meia centena de indivíduos que uma análise de radiocarbono considerou serem contemporâneas da batalha. E esta vala comum foi localizada e escavada no centro de uma pequena localidade que se situa a mais de 1 milha do presumível local da batalha e que nem sequer foi classificada como de interesse arqueológico. Portanto, a localização precisa do campo de batalha penso eu, uma necessidade imperiosa para uma boa compreensão dos acontecimentos militares e, sobretudo, do conflito militar e da batalha. E, por último, e para terminar, gostava de chamar a atenção também para a importância do estudo dos despojos osteológicos associados ao campo de batalha. No caso de Alcácer Quibir, a identificação e o estudo prévio da necrópole, aliás, é uma dupla necrópole realizada por Montalbán, que num trabalho que continua ainda inédito e que o Luís conseguiu desenterrar, digamos, contactando a neta do já falecido arqueólogo que trabalhou já no período longínquo
do protetorado espanhol, portanto, antes da independência de Marrocos, em 1956. A identificação desta dupla necrópole que Montalbán considerou num estrato superior que pertencia aos locais de enterramento dado o posicionamento tradicional, pertenceria aos despojos do exército marroquino e num estrato inferior esta rara oportunidade de uma necrópole que provavelmente ainda permanece intacta, pelo menos o Luís pôde comprovar que ela não tinha sido há poucos anos atrás ainda sido invadida pela expansão urbana da vila mais próxima, de Abinat. Oferece-nos uma rara oportunidade para realizar uma série de estudos que eu penso que eram essenciais, como a cronologia dos enterramentos, os rituais, os ritos funerários associados ao enterramento dos despojos de militares, de guerreiros que pertencem a duas religiões diferentes, com rituais completamente distintos, aos traumatismos provocados pelo combate e portanto, ver aqui a importância também da utilização do armamento de fogo ou do armamento ou de outro tipo. E ainda sobretudo pela possibilidade de identificar, e esse seria de facto um ponto interessante, a identificação de algumas sepulturas, porque se trata de sepulturas individuais e não de uma vala comum, como normalmente acontece nos campos de batalha, e por serem sepulturas não coletivas e serem sepulturas individuais, a possibilidade de estarem relacionadas com o seu estatuto social e, portanto, ser mais fácil obter uma identificação individual das inhumações. E pronto, é só o que me ocorre, assim, em breves linhas, dissertar sobre a importância da arqueologia, a contribuição que a arqueologia pode trazer para a história militar, em vertentes que eu, pelas quais me tenho interessado e que tenho debatido bastante com o Luís e que até formariam parte de pequenas incursões que temos imaginado, mais sonhado do que delineado, mas pronto, são breves reflexões, pouco estruturadas, mas que penso que podem ser interessantes para desenvolver num projeto próximo, quem sabe. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa pelo caos da apresentação. Não, Luís, foi ótimo, porque um dos aspectos exatamente do nosso projeto é exatamente a formulação, ou melhor, a apresentação de itinerários, portanto, como o Luís sabe, obviamente. E este tipo de intervenções e de problematização, e vocês depois já vão ver no site como é que funciona, isto é só tentar mostrar já algum gostinho relativamente a isso, este tipo de reflexões e de interrogações são muito importantes até para alicerçar escolhas que vão ser feitas nas primeiras propostas que vão aparecer, portanto, de possíveis itinerários. Quer dizer, portanto, no fundo, o projeto também é exatamente isso. Portanto, isso acho que foi uma das vertentes do projeto e, portanto, como nós dissemos, o projeto, o que nós tentamos aqui também trazer são essas várias vertentes de problematização que têm estado a correr
de uma forma mais ou menos individual, mais ou menos coletiva, mesmo que seja coletivos de 2 a 2, quase duais, portanto, relativamente a este projeto. Eu passaria agora a palavra, portanto, ao Luís Costa e Sousa, exatamente, que penso que de alguma forma irá complementar, portanto, esta situação, e depois então passaríamos ao debate já no final, depois da intervenção do Luís Costa e Sousa. Mas quer que eu faça já a minha intervenção mesmo? Sim, sim, Luís. É porque não sei se o Luís, o que eu queria perguntar era, não sei se o Luís vai ter que sair, portanto, alguma questão que tivesse que ser colocada. Sim, não, posso aguardar um pouco mais. Guardas, mais um quarto de hora, 20 minutos? Sim, consigo manter um pouco mais do que isso, sim. Está bom, então pronto. Portanto, Luís, faz favor, então. Eu tenho que compartilhar aqui a tela, porque eu também vou fazer as coisas em modo de reflexão, digamos assim. Mas este é um workshop reflexivo, fundamentalmente, portanto, tal e qual, a vários níveis, e apresentando outras pistas. Aliás, começámos de manhã e continuamos durante o resto do dia. O final não será só reflexivo, porque já temos alguns, mas é fundamentalmente reflexivo. Ora bem. Luís, desculpa interromper-te já. Não consegues baixar mais o monitor, porque nós só te vemos metade. Pois é, isso é propositado, sabes? É propositado porque eu tenho aqui um problema dentário que é um bocado, que é pouco simpático. E não gostava de estar a parecer alguém afetado pelo escorbuto. Portanto, eu de manhã estava com a máscara, mas aquilo de facto, a máscara teve que sair rapidamente e em força, como dizia o outro, que não dá para falar, magoa todo. Portanto, se não se importam, vemos só os olhinhos, não se importam de... E por cima embaciavam-se os óculos, enfim, isto está muito complicado. Hoje isto é mesmo a escolha do novo mestre de campo aqui para o Exército. Então, portanto, esperando que isto de facto agora a gente consiga entrelaçar estas coisas, porque esta apresentação que eu ia fazer era no fundo para dar o mote a todas as outras ligadas mais ao armamento, nomeadamente a do André, e agora já não lembro mais quais, mas vamos ver como é que aqui se articula a teoria e a prática, isto é, o que é que estava proposto e o que é que está a surgir em função da nossa prática do workshop, que isto é algo muito caro ao Renascimento, como sabem, a articulação entre teoria e prática, não é? Então eu comecei, esta proposta que eu vos vou fazer, esta comunicação, pronto, esta mostra, vamos assim, já que estamos a falar em mostras de exército, esta mostra que eu vou fazer, no fundo, isto digamos, o conceito que esteve por base da reconstituição, do tema da reconstituição da imagem do campo de batalha português, tendo como enfoque a parte iconográfica, sobretudo na sua articulação sim com a escrita, mas olhando para o campo de batalha como um espaço, isto é, como a atividade militar como mais uma atividade de modelação do espaço, embora com as suas particularidades, como o professor Vítor Serrão dizia, com as suas estruturas e com as suas regras próprias, não é? E com as suas regras desconstrutivas do espaço e de tudo o resto, de tudo o que o rodeia. E, portanto, eu vou começar com esta grande imagem que toda a gente pensa que conhece, ou quase todos, que é o fresco de Vila Viçosa, e que, no fundo, resume aquilo que é o título da intervenção, que são as 3 escalas da guerra. Porque, como sabe, eu sou arquiteto e, portanto, as situações de modelação de espaço dizem particularmente respeito e são particularmente caras. E tem sido nesta perspectiva que eu tenho dirigido a minha investigação e que acabou por se plasmar, de alguma maneira, como uma das possíveis abordagens, não a única, obviamente, mas como uma das possíveis abordagens dentro deste conceito da reconstituição do campo de batalha. E porquê é que isto é exemplificativo das 3 escalas? Porque, de facto, temos aqui, digamos, para começar pela escala mais curta, temos os soldados representados, temos as formaturas dos soldados, a reunião de todos os soldados, e depois temos o próprio itinerário. Quer dizer, o exército de facto não se reduz, como o Luís Falcão Fonseca disse, nem se esgota longe disso, se calhar muito, muito mesmo longe disso, na batalha, nem na formatura dos esquadrões no terreno, seja para a parada, seja para o que for. Ele é uma entidade móvel tanto no espaço como no tempo. Aliás, há um autor muito engraçado que fala das 3 situações, das 3 partes do exército, a divisão cronológica do tempo da guerra,
que no fundo diz respeito à batalha, ao movimento e ao acampamento, ao movimento, isto é, à marcha e ao acampamento, digamos que são os 3 tempos da guerra, como o James Wood diz, e de facto tem algo a ver com isto. Portanto, de facto, o exército, não, o objetivo último é ganhar a batalha, mas há todo um processo imenso, muito superior em termos cronológicos à batalha, não é? Não falando da parte logística e administrativa, mas na parte propriamente da sua movimentação no campo de batalha. E então, digamos que este projeto procura a abordagem ao campo de batalha do ponto de vista construtivo da imagem do campo de batalha, procura abordar então o campo de batalha nestas 3 diferentes escalas. No indivíduo, portanto, centramos aqui no nosso amigo Dom Teodósio de Bragança, Dom Teodósio II, que isto na verdade é a representação, como sabem, isto é o fresco da Conquista das Amores, mas a representação é do início do século XVII, fim do século XVI, início do século XVII, e cá temos, portanto, a representação é na verdade do Dom Teodósio de Bragança. E o que é que nós pretendemos estudar ao fim e ao cabo nisto tudo? Pretendemos estudar, sim, as armaduras, como o Marco Melo já nos fez, nos fez a sua apresentação. Eu estou a pegar, infelizmente, num PowerPoint que não era aquilo que eu queria. Mas pronto, paciência. Eu estou a mostrar este costelete, não é exatamente o costelete do Dom Teodósio, mas isto é supostamente um modelo do costelete funerário do Dom Teodósio que está exposto no Museu de Casa de Bragança. O costelete está em muito mau estado. Eu, pelo que me foi possível observar, é idêntico a este modelo, que é um modelo italianizante, com estas volutas. Eu consegui ver lá as volutas, mas aquilo está de facto em muito mau estado. Portanto, pretendemos estudar as armaduras, e as armaduras não só na sua vertente militar, isto é, de proteção, mas também na sua componente decorativa, como o Marco Melo teve a oportunidade de o fazer, nesta que dispensa comentários e apresentações, as tais motivos decorativos, as tais faixas do que o Marco Melo tinha falado, que isto são intervenções de outras áreas que não são as áreas militares, é a área da orivesaria, isto é trabalho de orivesaria, aliás, temos também os elementos decorativos que não são necessariamente provenientes, que são postos à escolha muitas vezes do próprio cliente, como é o caso desta gravura, com motivos decorativos, que eram destinados precisamente para a escolha, quando se fazia a armadura, dava-se à escolha do cliente, quer decorado assim, quer decorado assado. Ele provavelmente escolheria assim. E, de facto, tinha aplicações. Por exemplo, estão aqui, como vocês veem, tem aqui os tambores e tal, estes motivos, e isto estão aqui replicados nesta peça da armadura, que é dos poucos quadros que nós temos cá em Portugal, de representação de retratística com armaduras de retratística pessoal, não é, de indivíduos. Aqui é o Dom Álvaro de Castro, é conhecido, mas não assim tão conhecido, até porque está numa coleção particular. O caráter da própria decoração, o que é, digamos, a decoração com relação aos grotescos, portanto, à tradição clássica. Portanto, isto também está plasmado na própria decoração das armaduras, aqui de uma maneira com os motivos mais próximos, mais imediatos, com tipo romano, aqui com a parte dos grotescos, que também é algo em termos decorativos da arte renascentista, vai repescar a tradição da antiguidade. Os símbolos de comando é importantíssimo, como o exemplo de quem é que pertence à armadura, quem é que a vai envergar e como é que a vai envergar. Vai envergá-la como um soldado, vai envergá-la como um oficial, como um sénior da cadeia de comando. As várias posições que eram colocadas destas tais bandas, que estas bandas eram uma das formas de definir a classe hierárquica mais elevada, ou no braço, ou a tiracolo. Esta é uma banda que está atribuída ao Drake, que é muito interessante, está no Victoria and Albert Museum. Por fim, as suas ligações intrínsecas ao próprio vestuário, às cores, à utilização do preto, à utilização do vermelho, como é que se interage a forma das armaduras, que o Marco Melo também falou, também levantou esse problema, esse aspecto, a interação entre as formas das armaduras e as formas do vestuário contemporâneo, porque de facto há uma grande ligação aqui nestas duas formas de vestir. Por fim, a articulação que nós pretendemos entre a teoria e a prática, entre o texto e a iconografia, isto é, ir buscar as descrições de como é que os oficiais se vestiam, como é que se armavam, como é que se coloriam, digamos assim, como é que se decoravam, desde o penacho ao capacete. Neste caso, o sargento, que é muito interessante o que aqui está. O sargento, em princípio, não é esta figura, esta será a figura do capitão de companhia, esta será a figura do sargento de companhia, que, como diz aqui o Isidoro de Almeida, que é um
um dos tratados basilares da época que nós estudamos, que está, no fundo, a centrar-se muito ali à volta da época sebástica. Portanto, ele descreve como é que são as armas do sargento e porquê. Portanto, isto não é só uma questão meramente de dissertação, de teoria, é uma questão prática, de facto, porque ele aqui explica porque é que o sargento deve estar armado desta e não de tal maneira. Passando do soldado ao batalhão, no fundo agora vamos modelar o espaço do campo de batalha. Portanto, os soldados são partes da organização base do campo de batalha, que é o esquadrão, que era a primeira organização antes do exército, e, portanto, uma vez mais, temos aqui neste Freixo de Vila Viçosa aqui uma referência à segunda escala da guerra, que é o tal esquadrão, o batalhão, que aqui vem num caso exemplar de uma fonte que nós estamos para publicar, que é uma tradução do Tratado de Batista de Lavalle, um dos tratados que determina o modelo de tratadística militar de todo o século XVI e publicado ao mesmo tempo que Maquiavel. O Paulo Lopes falou do Maquiavel do Príncipe, falta a arte militar do Maquiavel, que acontece precisamente nesta altura, e que são dois tratados completamente distintos. O Maquiavel é um tratado mais político, o Tratado de Batista de Lavalle é um tratado militar, é um manual militar para ser utilizado no campo de batalha. E, portanto, temos aqui uma cópia feita deste Tratado do Batista de Lavalle por este Diogo Alves Correia, que a Edith Alberto um dia destes vai dar mais uma novidade acerca desta criatura, que surgiu agora no projeto dela. E este é um tratado fundamental porque mostra a longevidade destes textos, não é? Porque, de facto, não temos uma noção do obsoleto, como toda a gente sabe, como existe na época contemporânea. Mas também porque é um dos muitos textos de produção portuguesa do século XVI que, há bem pouco tempo, ainda se dizia que era escassíssima e sem qualquer relevância. Não é verdade. A produção, a tratadística, e é um dos objetivos do nosso trabalho, é algo que nós vemos plasmado na nossa base de dados, é que temos uma série de textos de rei militar contemporâneos ao Isidoro de Almeida, portanto, da época sebástica, fora aqueles que nós não conhecemos e que sabemos que já existiam na época de Dom João III, por exemplo. E, portanto, isto para pôr, no fundo, a figura anterior do soldado, que aqui está no tal esquadrão, tínhamos estas normativas todas ou melhor, tinha os sargentos-mores da altura, os oficiais, tinham que passar por um crivo matemático bastante complexo, dependendo do tipo de formatura, para chegar às formas geométricas. E lá está, e agora, articulando de novo as nossas fontes com a iconografia, com o que nós sabemos acerca da disposição dos soldados no terreno, temos uma série de descrições que nos dão pistas muito objetivas para a forma como a tratadística, como as regras da tratadística, estas contas todas que aqui estão, provavelmente, a extração de raízes quadradas, as contas de divisão do terreno em função do número de homens, etc. Como é que isto depois se plasmava numa situação tão objetiva como foi a Batalha de Alcácer Quibir, em que, de facto, pela crónica do xerife Mulher Mahamat, temos a aplicação prática do que era a tratadística do século XVI em contexto de batalha. E em função não só da crónica, mas em função da própria tratadística que lhe é posterior, como é o caso aqui do Tratado do Luís Álvares Seco, que surgiu ainda no século XVI e que surgiu como comentário ao Tratado do Isidoro de Almeida, esse sim da época sebástica. E, portanto, isto é toda uma série de normas que são utilizadas, agora já não estamos a falar da matemática, mas sim da geometria, do posicionamento no terreno dos vários componentes táticos dos exércitos, como sejam as mangas, o esquadrão, as alas, etc., e sempre com a referência àquilo que aconteceu na realidade. Vou sempre buscar, de facto, o Dom Sebastião, porque é aquele em que nós temos mais material disponível para corroborar o que a teoria dizia. E, portanto, o corpo de batalha reforçado com as tais mangas soltas dos arcabuzeiros, cá estão elas, são estas as mangas, são estes corpos, isto falando agora das armas de fogo. Aqui está uma apresentação, em relação ao que o André dizia, uma representação do pouco estudo que ainda existe acerca da utilização das armas de fogo em contexto militar português, porque, de facto, aqui em Alcácer Quibir eles estão extremamente documentados, são parte integrante do campo de batalha, do dispositivo tático, e estão referenciados pela maioria das fontes das relações presenciais. E agora... E agora vamos, no fundo, à parte que nos surgiu mais como resultado do trabalho que iniciámos no projeto. Isto é, a parte dos itinerários estava esboçada em termos de providência, de provermos, de oferecer
o estudo de alguns itinerários militares, mais como output para o público em geral, mas a verdade é que esta problemática se revela tão rica que agora é um aspecto importante, fundamental no nosso próprio projeto, que no fundo vai pegar aquilo em que eu disse, que eu falei no início e no fundo o que o Luís Falcão Fonseca esteve a descrever, é que o itinerário é muitas vezes mais importante do que o próprio estudo do Exército. Portanto, tem, não pela importância intrínseca, que não é o itinerário que define a batalha só, a batalha que é de facto o fim da vida útil do Exército, mas porque é todo o processo de movimentação, de definição de fronteira, de ocupação de espaço, que está por detrás do ponto fundamental desse momento, que é um momento situado na cronologia, ao contrário do itinerário, que é ele próprio uma cronologia que pode demorar semanas, como aconteceu no caso do Exército de Dom Sebastião, que foi pelo menos uma semana, ou dias, como foi o caso da conquista de Zamora, em que desembarcam de Zamora para desembarcam em Mazagão para chegar a Zamora, e isto é uma questão de um dia, penso eu, um pouco mais do que isso. E, portanto, isto é muito interessante, eu coloquei este fresco, porque este fresco, inclusivamente, o que é costume dizer deste painel particular é que não refere que o que está aqui representado é precisamente o itinerário do exército do Dom Teodósio I, do exército que desembarca em Mazagão, e que segue depois na direção de Zamora, que vai cercar. Portanto, não tem sido referido que este fresco está a representar exatamente essa situação específica. E, portanto, o que é que nós pretendemos com este exército? É a tal divisão do tempo da guerra. Temos aqui esta gravura do Dürer, porque esta é uma gravura particularmente importante em termos de representação do campo de batalha. São as representações que hoje em dia os ingleses chamam de bird eye, mas que na verdade é o início daquilo que se chama hoje em dia a perspectiva militar, que são as representações que tornam o desenho bidimensional de uma planta de um edifício ou de um esquema de um exército num elemento tridimensional que muitas vezes se considera como um próprio modelo. Quando se trata de arquitetura, eles chamam a estas representações tridimensionais as maquetes, os modelos. Maquetes não, modelos. E são muitas vezes à volta destes modelos que se apresentam as propostas arquitetónicas. Na guerra, passa-se um pouco a mesma coisa, e não é por acaso que Dürer, de facto, está a representar uma batalha, sabendo nós quem é o Dürer, que é um dos criadores da perspectiva de pontos de fuga, inclusivamente dos sistemas de perspectiva e de representação de espaço do século XVI, no início logo. E, portanto, temos aqui as várias fases do exército, a movimentação, a batalha, que neste caso é um cerco, o tal território que o Luís Falcão Fonseca fala, que é sempre interessante confrontar as posições territoriais onde se desenrolam estes acontecimentos todos, e depois temos agora, no fundo, como é que a gente consegue apanhar um aspecto fundamental, muito objetivo em termos militares, que é a organização da marcha do exército em Alcácer-Quibir, que é a divisão em 3 corpos, em vanguarda, batalha e retaguarda, que há bem pouco tempo se associava a uma organização militar caduca, essencialmente medieval, e que na verdade é uma organização que existe, que é defendida pelo Jean Baptiste Antonelli no seu tratado da castramentação, que os exércitos se devem precisamente dividir desta maneira, e esta forma, esta tripartida, isto também tem muito a ver com os conceitos arquitetónicos, tripartição, etc., para não ir a situações mais esotéricas, bem entendido, mas isto, digamos que é o tal problema da Idade Média entrar bem dentro do Renascimento. Isto não são processos que terminem com o virado do século XVI, continuam ao longo de todo o século XVI e não são considerados de forma alguma obsoletos. Como, de facto, o Antonelli é alguém que é uma referência em termos dos tratados de artilharia, como ele tem, não é? Do tratado de artilharia, de castramentação, e já não lembro, são uma série deles que são, não é, Luís? Tu sabrás isso melhor do que eu, tu tens estudado o Antonelli em pormenor. E, portanto, está aqui esta articulação entre várias fontes que nós temos, que já estão plasmadas no nosso projeto, e como é que a gente chega à conclusão e como é que conseguimos analisar esta fonte, que é extremamente interessante, que é um esquema da disposição da Ordem de Batalha de Dom Sebastião, desenhada por um testemunho presencial, anónimo. Como é que a gente consegue articular e analisar esta fonte em função das outras fontes que nós temos estado a recolher na base de dados, não é verdade?
Portanto, falando agora dos acampamentos, enfim, não sei se ainda estou muito em cima da hora, Ana Paula. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Vou acabar já. Os problemas do acampamento espanhol de Cantilhana, que são fundamentais, articulados, isto portanto, é a representação dos tais 3 momentos da guerra, por um testemunho presencial da campanha de 1580, que é o Stefano Angarano, e tem, de facto, o traçado do acampamento na localização atual, que o Luís Falcão Fonseca já conseguiu localizar na topografia contemporânea. Temos depois a base dos acampamentos romanos pelo João Batista Antonelli, que acompanhou a campanha de 1580, portanto estamos a falar do modelo do acampamento construído por este homem. Este acampamento de Cantilhana foi construído pelo João Batista Antonelli. E depois temos as ordens de marcha também, que vêm na tal relação do Angarano, a ordem de marcha do Exército em determinadas alturas, no dia 25 de julho, quando sai do acampamento para entrar em Portugal, o Exército caminha com esta ordem, aliás fazem uma grande parada, lá está, outro itinerário interessante e que nós queremos sempre articular com a componente estritamente militar, que são os itinerários que não são estritamente bélicos, podem ser paradas, podem ser itinerários que depois se associam de alguma maneira a um itinerário bélico determinado, como por exemplo foi a viagem de reconhecimento do Diego Torres e do Aldana a Marrocos para compaginar a escolha do objetivo da expedição de 1578. Por fim, aqui, só para dar aqui um cheirinho do que o Roger vai falar, cá está as paradas das tapeçarias de Dom João de Castro, não é? Portanto, isto são vários. E por fim, o itinerário em si, a própria representação do itinerário que vem do Angarano, que é o terceiro desenho do Angarano, que é extraordinário, que é o itinerário desde o desembarque de Cascais até à Batalha de Alcântara. E, portanto, isto é uma representação territorial interessantíssima a ser confrontado com outras fontes, nomeadamente com o desenho que está na Biblioteca Nacional, da Batalha de Alcântara, e posso já adiantar que tem muitas coisas em comum. Aliás, o Angarano é muito preciso, é o primeiro indivíduo que eu vejo descrever a Fortaleza de Cascais como uma fortaleza triangular. É a primeira vez que eu vejo, sem dúvidas. E pronto, e acabou aqui. Muito obrigado, Luís. Aliás, muito obrigado, Luís. Um bocadinho à pressa, mas... Não foi. Aliás, eu penso que agora nós temos tempo. Nós fizemos com algum tempo, demos algum tempo para o debate e depois temos também uma paragem. Portanto, podemos aqui sempre articular estes aspectos. O que também é bom nestas situações é podermos ter tempo para debate e para reflexão e para reposicionamento de algumas ideias que aqui foram traçadas. E, portanto, deixava agora, abria o espaço de debate. Podem o fazer pelo bate-papo ou podem fazer exatamente... alguém começa as hostilidades. Luís Sousa tinha-me dito que tinha uma pergunta para o Luís Fonseca. Para o Luís, que já fui levantando ali um bocadinho a ponta do véu, que no fundo as fontes que nós podemos tratar em relação às campanhas de 80, às de 78, e a outra que tu não falaste, que é igualmente importante e que é extremamente interessante, que tu andas agora a tratar, que é a de 89. Exatamente. Não queres dar umas pistas e umas luzes sobre isso? Sobre quais são as fontes escritas? Sobre a de 89 ou sobre as... Para já sobretudo a de 80 e articulares aí com a de 89 naquela perspectiva da escola militar espanhola e dos ingleses, que é uma perspectiva muito interessante e que normalmente não se fala. Pois é curioso que estávamos, eu e o Luís, a incluir mais uma campanha militar, mais um itinerário para estudar, neste caso o do exército inglês que desembarca em 1589 em Peniche e que marcha até Lisboa, que põe cerco a Lisboa. É uma operação não exclusivamente militar, é uma operação, digamos, anfíbia. Tem uma componente naval, tem uma componente terrestre e não tem sido muito, infelizmente não tem sido muito estudada. E por estranho que pareça, está extremamente bem documentado. Está toda a documentação, todas as fontes inglesas foram reunidas pelo Ernham, que foi um dos responsáveis pela organização dos Calendar of State Papers ingleses para o período moderno. E foi justamente quando começámos a estudar este itinerário de 89 que começámos a ver que algumas das fontes, que algumas das relações
inglesas de soldados velhos da Flandres. Também, neste caso, podemos falar em soldados velhos da Flandres, soldados ingleses velhos da Flandres, das grandes campanhas da Flandres pós-Alba, digamos. As referências que estes soldados ingleses tinham era da prática militar espanhola. É curioso porque estamos aqui numa fase de transição em que a escola espanhola começa a ser, ou melhor, a arte da guerra espanhola começa a ser equilibrada pelos exércitos ingleses e holandeses, pelos exércitos do Príncipe de Orange, pelos exércitos ingleses no continente. Mas a grande referência destes militares ingleses é a escola da guerra espanhola. Não deixa de ser curioso. Mas mais do que isso, temos aqui mais um. Exato. Tu detectaste mesmo as fontes específicas e o que é que eles referem como uma escola militar. Não é só dizer que, mas tu tens dados muito específicos sobre o que é que eles seguem, não é? Perdão, agora... Em termos de tratadística, tu tens referência à tratadística, aos autores espanhóis, aos métodos de combate espanhóis? Sim. Até, é verdade, porque algumas destas personagens, não me lembro agora exatamente do nome dos autores. Um deles, pelo menos, teve a particularidade de combater, após a desmobilização do exército inglês, de ter combatido também no lado espanhol. É curioso, ele não era propriamente inglês, era um pouco como o Stuckley, era um irlandês e, portanto, sim, combateu sob as ordens da rainha Isabel, mas pelo facto também de ser católico tinha provavelmente aqui mais alguma liberdade para poder mudar de campo sempre que lhe convinha, não é? Aliás, como aconteceu com o Stuckley. E de facto é verdade, estes autores tiveram em contacto com Parma, tiveram alguns anteriores, como Mondragón, com Bernardino de Mendonça, e portanto está tudo dito, quer dizer, se conheceram de perto Bernardino de Mendonça, não é preciso dizer quais foram as fontes que os influenciaram. E portanto é curioso ver a forma até como, quando desembarcam e quando evoluem de Peniche para Lisboa, a ordem de marcha do exército inglês é a ordem de marcha tradicional em 3 corpos, a vanguarda, a batalha e a retaguarda, que seguem todos os exércitos da época, sobretudo os exércitos espanhóis na Flandres, não é? Portanto, é um modelo, curiosamente, são 2 forças que se opõem, inglesa e espanhola, e o modelo é exatamente o mesmo. O modelo é o mesmíssimo aqui. E é capaz de ser uma coisa bastante interessante para estudar e para comparar. Já infelizmente, quanto à campanha de 80, ela já não é tão interessante desse ponto de vista, porque o exército português está mais desprovido por razões várias. Nem todos os portugueses eram antonistas e muitos participavam ativamente no campo contrário, portanto não há aqui uma oposição entre portugueses e espanhóis, há aqui uma oposição entre partidários de Filipe II e partidários do António Prior do Crato. E, portanto, é um pouco como em Alves Barrota, não é? Temos aqui os portugueses divididos entre 2 continentes, não há aqui uma questão, é substancialmente diferente. Eu ia passar então agora tanto ao Roger como ao André Morteira, ambos levantaram a mão, portanto têm questões para colocar, portanto ia-vos passar a palavra e depois também eu queria colocar uma questão, mas não vi quem é que tinha colocado primeiro, portanto certo não se vão zangar entre vocês. Pode ser o André, que eu há pouco falei primeiro, portanto. Ok, Roger, então André. Eu era mesmo perguntar ao Luís Fonseca mais detalhes sobre esta campanha de 89, que eu também não conheço mal, nem conheço nenhum dos trabalhos. Portanto, tu falaste de desembarques, tens alguma ideia do número de efetivos que estiveram em questão? Qual foi as forças inglesas? Quantos homens desembarcaram? Foram opostas por quantos?
Não, tá, é fácil. Se queres te diga, não tenho presente o número exato. O número exato o levantamento feito pelo Wernham foi exaustivo e, portanto, ele tem as listas de todas as companhias que participaram desde que largaram em Portsmouth até que chegaram a Lisboa. O único problema, a única incógnita reside no número de baixas, porque a campanha que deveria ter vindo, a expedição que deveria ter vindo diretamente para Portugal faz uma paragem na Corunha. E a tentativa de conquista da cidade da Corunha foi sangrenta e o número de baixas não é muito evidente. E, portanto, só não sabemos exatamente quantos estiveram presentes no desembarque e na marcha para Lisboa, porque não é muito preciso o número de baixas inglesas na Corunha. Mas a campanha é basicamente a campanha foi estudada, olha, pelo João Pedro Vaz, que não sei se lembrares. Sim. Fez vários trabalhos, publicou vários trabalhos sobre o Prior do Crato. Foi estudado pelo Durval Spir de Lima, que já ninguém se lembra, mas que publicou uma fonte na altura inédita, muito detalhada, uma fonte espanhola sobre a campanha. Existem ainda várias fontes inéditas, muito material inédito do lado português e espanhol sobre essa campanha, e, portanto, eu acho que valia a pena, é um tema que valia a pena pegar, porque está muitíssimo bem documentado, foi muito bem estudado do lado inglês e competente, se calhar, pegar um pouco na parte militar e política. A parte política foi bastante bem tratada pelo Duvar Pires de Lima. Competia-nos, se calhar, a nós tratar um pouco melhor esta parte do lado português e espanhol, o lado português e espanhol desta campanha, que é de facto muito interessante e que marca o início daquilo que se chama a vinda dos ingleses. Aliás, é o título do tema do trabalho do Durval Pires de Lima. A vinda dos ingleses. Vai repetir depois nos anos subsequentes, 96, depois o fecho da Barra com os holandeses e depois em 1626. Há aqui, de facto, um momento em que Portugal começa a ficar na linha da frente na guerra contra os portugueses, contra os ingleses e os holandeses. Exato, essa série é muito interessante que estás a falar. Exato, continua a ter. É uma campanha que do lado inglês tem pelo menos bastante má fama, portanto foi uma coisa que se seguiu à herança pela Armada e não conseguiu quase nada. Correu bastante mal. Aliás, não foi muito bem delineada, porque nunca se percebeu muito bem exatamente qual era o objetivo. O objetivo primordial era, em princípio, em 89 é o ano, alguns autores chamaram isto a contra-armada, ou seja, é uma armada que visava neutralizar os efetivos que tinham regressado desordenadamente à Península para evitar que se reunissem e que voltassem a ser lançados contra a Inglaterra. Ou seja, uma expedição punitiva para liquidar os efetivos sobreviventes da Armada de 88. E depois, como sempre, nestas expedições inglesas mistura-se o objetivo militar com o interesse económico. E o Drake e o Norris decidiram capitalizar a expedição invadindo a Corunha, entre outras coisas. Não é? E, portanto, Roger, o objetivo militar principal acabou por se perder. Roger, passava-te a ti. Roger, desculpa, agora passava-te a ti, portanto, para colocares então a questão. Eu, infelizmente, não é mais uma questão, mas mais uma reflexão, porque eu estava já a ouvir aos Luíses e realmente lembrei-me, neste caso, sobre a importância de toda esta importância militar para o desenvolvimento da própria cartografia. E o que é muito relevante, porque veio-me à mente a última biografia do Carlos V, pelo Geoffrey Parker, uma biografia estrondosa, em que, sobre a campanha de 1544 contra a França, aliás, até verifiquei e até procurei aqui o PDF, só num instante, se não se importarem, em que ele mostra precisamente aqui um mapa feito à época para análise do terreno, portanto, para se estudar precisamente esta campanha em 1544. Isso e em como a importância da cartografia já então neste tipo de operações, enfim, o Parker
por cima, a especialista como ela é na história militar acaba por ter umas boas páginas disso, ou pelo menos uns bons parágrafos sobre este contexto e sobre a importância da imagem e que as campanhas começam a depender realmente cada vez mais, não que elas não dependessem, mas cada vez mais deste tipo de cultura visual. E, portanto, esta vossa conversa à volta da marcha dos exércitos fez-me lembrar diretamente esta referência, que eu acho que, enfim, também é um mapa belíssimo, e que e sobre, lá está, como nós chamamos sempre a questão do desenvolvimento da cartografia náutica em si, esquecemos da cartografia militar, que tem um papel preponderante no seu todo. Portanto, e que se interligam, e que são, no fundo, são formas que se interligam. Isto cruza-se com uma última pergunta, penso que será a última, nós estamos a atingir um momento de paragem, vamos parar mais um bocadinho, eu penso que é bom, de qualquer forma, pelo menos dá para irmos tomar um café quem quiser e buscar um café, portanto, a outros espaços onde estão, e que tem a ver com a questão da manutenção dos modelos, que de certa forma vocês foram apresentando, os dois Luíses foram apresentando de formas diferentes, a manutenção dos modelos enquanto situações enquanto o modelo serve, isto é, só muda, não se vai mudar porque a mudança tem a ver com questões práticas, correto? Por isso é que se fala que há modelos naquilo que nós apanhamos depois de uma cronologia que nós tentamos aqui dizer medieval, moderna, portanto, tentamos aqui ou melhor, espartilhar no sentido de identificar, ou pretender identificar. Começamos a falar nela, portanto, na parte da manhã. Mas os modelos prosseguem até serem modelos execuíveis, isto é, e de utilização prática. Portanto, quando não são práticos, portanto, ou quando deixam de ser aplicáveis ou de utilização possível, alteram-se. Portanto, agora, esta alteração, e a pergunta que vos faço é, esta alteração, portanto, é feita de uma forma muito mais... podemos nós traçar, isso é uma pergunta para vós, podemos nós traçar exatamente essa alteração profunda desses modelos, daqueles dos modelos que vêm, estavam a falar do modelo, portanto, de desembarque, do modelo de marcha, portanto, que é um modelo tradicional que está a ser usado, portanto, já ao largo nos séculos. Qual é que são aquele tipo de acontecimentos, de elementos que provocam essa alteração de uma prática que era utilitária e que deixa de ser? Eu começo só por uma parte que não é militar e depois deixo a parte militar até ao Luís, se ele quiser. Porque se calhar as maiores alterações que surgem acabam por não ser, e que são mais rápidas, acabam por ser digamos, na representação do soldado em si, isto é, por exemplo, o modelo da armadura é algo que nós conseguimos identificar perfeitamente com utilizações e fins de utilizações quase ao longo do século XVI. E está ligado à moda, essencialmente, não está necessariamente ligada só à parte militar, à parte do seu desempenho em combate. Nós conseguimos, de facto, tratar uma evolução da moda só à conta das armaduras, por exemplo. E das armaduras muito, muito especificamente. Isto está, como digo, ligado ao desenvolvimento da moda, o problema da cintura apontada, daquele calção muito fado que começa a alargar para os lados, tudo isso, os calções de fados não aparecem propriamente as armaduras, mas a armadura adapta-se a essa moda toda. E o facto da cintura começar a ser subida é algo que vem da moda e não das armaduras. E temos a certeza que, de facto, as armaduras mudam completamente de aspecto desde o início do século para o fim do século e encontramos aquelas fases em que desaparecem aqueles reforços de ombros, já não são tão profusamente utilizados, começam a ser de outro tipo. Portanto, quase que diria que às vezes a alteração militar surge mais em função de uma questão de representação visual do que propriamente, nem sempre é, porque de facto a parte militar muitas vezes funciona muito bem desde a Idade Média, muitas vezes, não é, Luís? Sim. Eu estava a pensar que os momentos de grande ruptura, aquilo que há pouco se falava, do que o André falava da Revolução Militar, sim, há elementos que são fraturantes, o armamento, não é? A pirobalística, a introdução de novos modelos, de novas formas de combate.
Agora, a permanência do arcaizante existe até ao século XX. Nós temos, estávamos a falar do duelo, não é? Podíamos falar do acampamento. Estava a ler há pouco uma questão engraçada sobre o acampamento na Guerra da Independência Americana, e um exército como o exército revolucionário, digamos, tinha uma prática de acampamento provavelmente mais desorganizada e arcaizante do que a do Duque de Alba em 1580. Aliás, foi reestruturada por um prussiano, o Barão von Steuben, porque o exército americano não era minimamente operacional, os homens alojavam onde queriam, não tinham cuidados sanitários. Portanto, imagino que o acampamento de Forger Valley, o acampamento de inverno de Washington era mais mal organizado do que o do Duque de Alba em 1580 em Cantilhana. Portanto, há aqui a permanência de tantas... O Luís falava há pouco da senhorialização da guerra, ou seja, estamos a falar num período em que se considera que o Estado é um Estado virado para a guerra, financiado pelos impostos cobrados aos seus cidadãos, em que se começa a incorporar de forma compulsiva o cidadão para a guerra, e, no entanto, temos as forças senhoriais. No final do século XVI, em todo o século XVII, temos o Duque de Bragança a correr com o seu exército particular ao cerco de Lisboa em 1589, e depois em 1600 e pouco passa-se exatamente a mesma coisa. E em Espanha a mesma coisa. Portanto, há sempre aqui um arcaizante. A evolução não é uma evolução linear. É difícil saber exatamente o que é uma revolução militar. Os picos, e o que é que permanece como constante. E os picos, a utilização dos picos, que é classicante, não é? Pois, exatamente. Os corpos de piqueiros são clássicos, ainda por cima nem são romanos, são gregos, não é? Exatamente. Aquela absorção completíssima da falange grega na ordem de batalha do Renascimento é fantástico. E Macedónia. Século XVI. Macedónia, mais Macedónia. É fantástico, e há coabitar. Um bom exemplo disso é aquelas representações das campanhas do Alexandre feitas pelos pintores da Renascença. O armamento é aquele e as armaduras são renascentistas. É um bom exemplo do que estás a dizer. Ora, nós se calhar agora parávamos exatamente 10 minutos, não mais, portanto depois a seguir, portanto às 10 para as 4, irei eu então falar do desenho de uma batalha, portanto porque tinha trocado com o Luís. Luís, espero que tudo corra bem, relativamente melhor possível. Obrigado, eu despeço-me aqui. Não, e pronto, e nós continuaremos as nossas conversas noutros sítios de certeza, e muito em breve. E portanto começaremos exatamente às 10 para as 4, exatamente com o desenho de uma batalha no Memorial de Jorge de Inning, e depois será o Roger Lee e a Filipa Geirinhas. O Roger Lee, portanto, a falarmos das tapeçarias de Dom João de Castro. A Filipa irá, portanto, já começar a entrar. A Filipa é uma das nossas bolseiras, exatamente, do projeto, portanto, e que está a trabalhar na base de dados, irmos já preparando para entrarmos na última parte, que tem a ver exatamente mostrar-vos a base de dados tal qual ela está e o próprio site. Portanto, 10 minutos para um café. Até já. Então. Adeus, até breve. Até já.